Hoje vamos dar início à nossa jornada do conhecimento sobre direitos humanos. Sêneca dizia que a vida é dividida em 3 períodos: o passado, o presente e o futuro. Destes, o presente é breve, o futuro duvidoso e o passado imutável. Sendo o passado imutável, mas 100% relevante para agirmos no presente, vislumbrando um futuro melhor, nessa aula vamos falar sobre a evolução histórica dos direitos humanos, porque esse é um tema que permite refletirmos um pouco sobre a real abrangência da expressão direitos humanos. Alguns doutrinadores, dentre eles André de Carvalho Ramos, consideram que a evolução histórica dos direitos humanos abarca o período pré-constitucional, afirmando que, apesar de não existirem regras de direitos humanos, já era verificável o delineamento do conceito de direitos humanos, uma vez que os valores de justiça e igualdade já eram buscados. Por outro lado, alguns doutrinadores entendem que nesse período não existiam regras de direitos humanos. Então, tem por marco inicial a Magna Carta, que abordou, mesmo que de forma rudimentar, questões relacionadas à liberdade, ao princípio do devido processo legal e à liberdade de locomoção, por exemplo. Mas isso também não significa dizer que os autores que consideram o período pré-constitucional importante não considerem a Magna Carta como um marco para os direitos humanos. A única diferença nesse sentido é que eles também consideram fatos anteriores como relevantes para a história dos direitos humanos. O Cilindro de Ciro, por exemplo, é tido como a primeira carta de direitos humanos do mundo. Ali temos, inclusive, a previsão do direito de escolha de qual religião seguir. Outros marcos na evolução dos direitos humanos, além da Carta Magna, são a Petition of Rights de 1628, a Bill of Rights de 1689, a Constituição dos Estados Unidos de 1787 e, junto disso, as declarações também, como a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. A Carta Magna é um marco porque ela teve a limitação do poder do monarca, ou seja, seria o que hoje entendemos como a limitação do exercício de poder. Se fizermos uma reflexão mais profunda, vamos ver que a própria necessidade da aplicação dos direitos humanos por agentes de segurança, que é o nosso tema, é uma limitação do exercício de poder. Por isso é importante esse momento de visualização da evolução histórica dos direitos humanos. O que nos parece tão normal, por exemplo, foi uma surpresa a proteção em 1215, como simples direito das viúvas que tinham propriedade decidirem não casar de novo. Hoje, esse e tantos outros direitos nos parecem normais, mas são apenas lutas históricas de direitos já internalizados pelos ordenamentos jurídicos. A Bill of Rights, por exemplo, trouxe a questão da proibição da aplicação de penas cruéis, que é um tema de grande relevância até hoje nos ordenamentos jurídicos. Um século depois da Bill of Rights, ocorreria outro marco na evolução dos direitos humanos, que disse há pouco, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Além dessa declaração trazer os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, ela teve a peculiaridade de trazer a dimensão universal dos direitos humanos e de mencionar o fato de que todo Estado constitucional deveria garantir os direitos humanos. Essa vocação universal seria a base para a afirmação dos direitos humanos no século passado. Isso porque, entre o século XVIII e XX, foi onde expandiu a luta em prol da consagração dos direitos sociais. Somente no século XX é que começa a tomar corpo a consagração dos direitos sociais, com a Constituição Mexicana, a Constituição de Weimar e até mesmo a criação da Organização Internacional do Trabalho. A professora Flávia Piovesan defende, inclusive, que a OIT, a Liga das Nações e o Direito Humanitário foram institutos importantes na evolução histórica, na medida em que contribuíram para a projeção do tema dos direitos humanos na seara internacional. Mas é claro que a eclosão da Segunda Guerra Mundial constituiu a quebra dos objetivos da Liga das Nações, colocando-a em xeque-mate, porque seu objetivo era a manutenção da paz e da segurança internacional. Com isso, tornou emergente a criação de outra instituição com o mesmo propósito de proteção dos direitos humanos, sendo nesse contexto que surgiu a ONU.
uma instituição muito importante no cenário de proteção dos direitos humanos até hoje. Com isso, é possível afirmar que a Segunda Guerra trouxe a altíssimo custo contribuição para o atual sistema de direitos. A estrutura atual de proteção de direitos se inclinou para a proteção do indivíduo em face do próprio Estado. Nesse novo cenário, a forma que o Estado trata seus cidadãos passa a ser um assunto de todos no plano internacional. A estrutura que sucedeu à Liga das Nações delineou, portanto, o sistema vigente até hoje, que não apenas se preocupa com a forma que os outros estados estão tratando seus cidadãos, mas interage de forma que os estados violadores dos direitos humanos possam ser responsabilizados por isso. A ideia central nesse primeiro momento é a compreensão de que, ao falarmos em direitos humanos, deva ser levado em consideração sua evolução histórica, bem como o fato de que a atual estrutura surgiu do pavor do segundo pós-guerra. E outro ponto importante que convém deixar claro é que, apesar de adotarmos a expressão evolução histórica, não quer dizer que houve um processo apenas crescente de proteção dos direitos. O passado do sistema de proteção dos direitos humanos conta com avanços e retrocessos, sendo um processo cambiante, ou seja, não linear. Por aqui termina nosso primeiro encontro, que tratou da perspectiva histórica dos direitos humanos. Pretendo contribuir com a sua forma de enxergar os direitos humanos a partir da sua evolução histórica, pois quando entendemos os detalhes, percebemos a riqueza da disciplina e percebemos que a história nos mostra o alto custo de não sermos humanos. Reitero o meu pedido para que você leia o material didático e nos encontraremos novamente na próxima aula. Até breve!